Fala pessoal, aqui quem fala é Maria Gabriela, mentora da Trilha da Aprovação, e hoje a gente vai mostrar para vocês como que funciona a nossa mentoria. Pessoal, essa daqui também é boa, também entrando agora no planejamento. Ó, sobre a etapa de planejamento da auditoria e os papéis de trabalho dela decorrentes, avalie as afirmativas a seguir. 1. A estratégia global da auditoria é elaborada de forma mais detalhada, subsidiando a elaboração do plano de auditoria, o qual apresenta a forma mais sintética. E aí, o que vocês acham dessa 1? É o contrário. Por quê? Né? O plano ele é bem mais abrangente do que a estratégia. Perfeito, né? Então, o plano, o que o plano faz, pessoal? Qual que a estratégia faz? Qual que é o papel da estratégia global, vocês lembram? Definir a expansão da auditoria, os procedimentos que vão ser aplicados. A gente fala que ela faz o EAD, né? Como Isso. que é? Deixa eu ir lá para a gente ver rapidamente aqui. Então, a estratégia global, ela vai mexer com o EAD, né? O enfoque da auditoria. Peraí, deixa eu lembrar qual que é o... Eu estou lembrando do EAD. Ó, a estratégia global define o alcance, a época e a direção da auditoria, né? E ela vai orientar, como ela é mais genérica, ela vai orientar o desenvolvimento do plano. Então, ó, estratégia global, o que ela faz? Ela é mais ampla, né, que o plano. Ela vai identificar as características do trabalho, ela vai definir os objetivos do relatório, ela vai considerar fatores significativos para orientar os esforços da equipe, ela vai considerar os resultados das atividades preliminares e ela vai determinar a natureza, época e extensão dos recursos necessários. Então, nela a gente vai definir, né, os recursos necessários para realizar a auditoria. E o plano, pessoal, o plano é P de procedimento. Tudo que tem a ver com definição de procedimento está no plano, né? Ele é mais restrito e ele é muito mais detalhado. Ele que vai definir todos os procedimentos que a gente vai realizar ali, né? Então, ele vai definir inicialmente os procedimentos de avaliação de risco, né? A natureza, a época e a extensão dos procedimentos de avaliação de risco. Ele também vai definir a avaliação, época e extensão dos procedimentos adicionais de auditoria, que é aquele do nível da afirmação. E também, se for necessário, outros procedimentos de auditoria. Então, plano de auditoria é P de procedimento. Então, ele é bem mais detalhado, que ele vai definir todos os procedimentos que a gente vai executar, né? E essa 2, pessoal, a realização de teste piloto tem a finalidade de certificar se a abordagem planejada funciona. Vamos eliminar as que falam que a 1 está certa, né? E aí, o que vocês acham da 2? Eu não achei de todo ruim, só fiquei invocada para se certificar. É meio que certificar. Vocês gostaram, né? Realmente, teste piloto exatamente. Pessoal, por exemplo, lá no TCU, a gente está fazendo o tal da auditoria das plataformas privadas. Aí a gente vai encaminhar questionário para vários municípios. Aí, a gente vai fazer um teste piloto com esse questionário, para ver se as perguntas estão bem elaboradas, estão compreensíveis. A gente vai encaminhar inicialmente para 5, para eles darem um feedback para a gente, se as questões estão bem feitas, se elas estão compreensíveis. Então, esse é o nosso teste piloto. Então, a gente vai verificar, né, atestar se essa abordagem está funcionando, né, antes de encaminhar o questionário para todo mundo, né, porque depois que a gente encaminhou, sei lá, para 1000 municípios, vai ser muito mais complicado, né, fazer. E a 3, então tá certa, né, então vamos eliminar essa fala aqui. E a matriz de planejamento deve apresentar ao menos uma coluna referente à descrição dos controles internos da entidade auditada e outra coluna para registrar os resultados da avaliação dos referidos controles. E aí, o que vocês acham? Isso faz mais parte de risco, né, não? E o resultado não está na matriz de achado. Perfeito. E aqui é a matriz de planejamento. Não faz muito sentido isso não, né, pessoal? Quais são as colunas da matriz de planejamento, pessoal? Então, é a 2. Vou mostrar a cara da matriz de planejamento aqui para vocês, tem no material. O que é a matriz de planejamento? Né? A elaboração conceitual do trabalho e vai orientar os trabalhos em campo, a fase de execução, né? Quando a equipe for lá em loco, ela vai se orientar pela matriz de planejamento. Então, a matriz de planejamento, ela tem esses campos aqui, vocês estão enxergando? A gente vai ter a questão de auditoria, a gente vai ter a informação requerida, vai ter a fonte de informação, vai ter o procedimento de coleta de dados, os processos de análise de dados, as limitações de que a análise vai permitir dizer. Exemplo, essa que eu estou fazendo na auditoria privada, uma questão de auditoria. As prefeituras realizam um processo licitatório para contratar as plataformas? É uma questão de auditoria. Quais são as informações requeridas?
né? Quais que são as informações necessárias para eu responder isso? As respostas, né, dos municípios aos questionários, dizendo sim ou não a pergunta, e o processo de contratação que eles vão encaminhar para a gente. A gente vai verificar, né, no processo de contratação, se tem ali a fase competitiva, se tem um processo licitatório prévio à celebração do contrato, ou se a contratação é direta, né? A fonte da informação vão ser os municípios, né? O procedimento, aí a gente vai identificar a técnica de coleta de dados que a gente vai ser utilizada. Quais são as técnicas, por exemplo? Vai ser aplicação de questionário, né? Aí, procedimento de análise de questionário, né? E requisição documental. Então, os procedimentos de coleta que a gente vai usar é questionário, que a gente vai aplicar, e requisição de documento, né? Que a gente vai requisitar os processos de contratação. O procedimento de análise de dados, identificar as técnicas empregadas na análise. Qual que vai ser nossa técnica de análise? Vai ser análise documental, né? A gente vai analisar, depois que eles encaminharem para a gente os processos de contratação. Limitações, a gente vai especificar as limitações quanto aos procedimentos. Pode ser quanto à estratégia metodológica, quanto ao acesso a pessoas e informações, quanto à qualidade. O que a gente pode falar como limitação no nosso caso? Pode ter município que não responda o questionário, pode ter município que minta no questionário, né? Pode ter município que não encaminhe. Então, isso é uma possível limitação. E o que a análise vai permitir dizer? Que tem algumas matrizes que colocam como possível achado. Esclarecer possíveis conclusões e resultados. Então, qual pode ser um possível achado? Verificar que não é realizado o processo competitivo para a contratação da plataforma, né? Isso é um possível achado. Então, tá vendo? São esses os campos da matriz. Questão de auditoria, geralmente algumas matrizes têm o campo critério também, né? Informação requerida, fonte da informação, procedimento de coleta de dados, procedimento de análise, limitações e os possíveis achados ou o que a análise vai permitir dizer. Não tem nenhum campo para análise de controle interno, né? E, pessoal, e os testes pilotos? A gente tinha falado aqui, né? Que o plano estratégico é mais detalhado que a estratégia global, visto que inclui a natureza, a época e a extensão dos procedimentos, né? Aí, pessoal, o que é o teste piloto? É aquilo que eu falei para vocês, né? O teste piloto consiste na execução de procedimentos e aplicação das técnicas constantes da matriz de planejamento em uma pequena amostra dos objetos que serão auditados. É o exemplo que eu dei para vocês. A gente vai testar com 5 municípios primeiro. Se eles derem ok, falarem, não, tá tudo bem elaborado, aí a gente vai mandar para todo mundo, né? Qual que é o objetivo do teste piloto? Verificar se a abordagem planejada funciona e se existem falhas que devem ser corrigidas. Deve ser utilizado em auditorias mais complexas e demoradas, em que o custo de possíveis falhas é maior. Então, esse que é o famoso teste piloto. E aqui, pessoal, a gente já falou que a avaliação de controle interno deve ser considerada no processo de avaliação de risco. Eu acho que a Beatriz que tinha falado isso, né? As duas Beatriz falaram. Então, a gente vai fazer, pessoal, a avaliação de controle interno antes de fazer a matriz de planejamento. Quando a gente está na fase ali de análise, de entendimento do objeto, analisar os riscos, né? E controles, que a gente faz isso. Né, de analisar os controles internos. Na matriz, a gente não vai fazer isso. Matriz, pessoal, é para orientar o desenvolvimento dos trabalhos em campo. É orientar a fase de execução, né? Embora ela seja um instrumento do planejamento, a gente planeja os procedimentos que a gente vai executar, né? E isso vai estar tudo discriminado ali na matriz. De acordo com a NBCTA, estrutura conceitual para trabalho de asseguração, as pré-condições para que o trabalho de asseguração seja relevante para aceitação e continuidade exigem que o trabalho apresente as seguintes características listadas a seguir, à exceção de uma. Pessoal, a FGV tem adorado essa norma, que é a estrutura conceitual para trabalho de asseguração. Ela caiu na Câmara, ela caiu na prova do TCE-Pará. O TCE-Pará teve 2 ou 3 questões sobre esse assunto, se eu não me engano. Então, se vocês forem fazer prova da FGV, eu recomendo ficar de olho nessa norma aqui, que eles estão cobrando. Então, tá, pessoal, a gente quer saber o quê? Uma pré-condição para que o trabalho de asseguração seja relevante para aceitação e continuidade. Né? Então, aceitação é o quê? Quando o auditor nunca fez uma auditoria naquela entidade, ele está aceitando pela primeira vez. A continuidade é que, geralmente, essas auditorias, elas são regulares, né? Elas se repetem, né? A cada dado período. Então, se ele vai continuar fazendo auditoria na entidade. Então, ele tem pré-condições ali para decidir se ele vai aceitar e se ele vai continuar, né, fazendo as auditorias. Aí, aqui, todas são pré-condições, com exceção de uma. Vamos ver qual que é a exceção. A, o objeto é apropriado. B, as etapas de trabalho e os critérios aplicados na elaboração da informação do objeto
são mantidos em sigilo em relação aos usuários previstos. Essa está estranho. Por que está estranho, Beatriz? Não necessariamente precisa estar mantido em sigilo. É em relação esquisito aos mantido em usuários. sigilo, né? Então vamos reservar essa daqui. Essa daqui tá estranha, né? Essa é um objeto apropriado, tá bem ok, né? O objeto tem que ser apropriado, né? Vamos ver a outra. Vamos reservar essa daqui. Os critérios que o auditor independente espera que sejam aplicados na elaboração da informação do objeto são apropriados às circunstâncias do trabalho. Parece ok também, né? D. O auditor independente espera ser capaz de obter evidência necessária para fundamentar a sua conclusão. E aí, gente? Ok, né? E a conclusão do auditor independente na forma apropriada, tanto para o trabalho de asseguração razoável quanto para o trabalho de asseguração limitada, será incluída no relatório. E aí, pessoal? É a B mesma, né? Essa aqui também tá bem ok. Não, pessoal, a gente tem essas pré-condições. Então, o que a norma fala, né? Ela fala assim, que são pré-condições para o trabalho de asseguração. Pessoal, para começar, alguém sabe o que é trabalho de asseguração? Eu não Vocês sei, sabem? não. É tudo novo para mim. Se quiser explicar, eu agradeço. Não, mas eu também tenho umas coisas que eu não entendo também não, Luiz. Eu até fui atrás para isso, porque falei, gente, eu preciso explicar para o pessoal. Ó, a gente tem dois tipos de... O auditor, ele pode fazer diversos tipos de trabalho, não só trabalho de auditoria. Aí, a gente tem os trabalhos... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu até peguei uma explicaçãozinha aqui dessa notícia que eu vi de 2015, eu achei ela bem boa. Então, olha só como que funciona. Ó, segundo a estrutura conceitual, existem dois tipos de trabalho de asseguração cuja execução é permitida ao auditor independente. Então, o auditor ele pode fazer dois tipos de trabalho. Ele pode fazer trabalho de asseguração razoável, dois trabalhos de asseguração, né? Achei interessante que tem essa norma aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. O auditor independente, por incrível que pareça, ele não faz só auditoria. Ele pode fazer trabalho de asseguração e outros trabalhos. Dentre os trabalhos de asseguração, ele pode fazer o de asseguração razoável, cujo exemplo clássico é a auditoria, ou trabalho de asseguração limitado, cujo exemplo clássico é a revisão. Além disso, ele pode fazer outros trabalhos, como, por exemplo, a consultoria. Então, tá vendo que o auditor não só faz auditoria, ele faz outras coisas? Mas por que a gente geralmente fala de auditoria? Que é o trabalho por excelência do auditor, e a auditoria é o exemplo clássico de trabalho de asseguração razoável, né? Então, pessoal, dito isto, a gente tem o trabalho de asseguração razoável e o trabalho de asseguração limitada. Vocês sabem qual que é a diferença da asseguração razoável para limitada? Vai depender do risco, né, de distorções das informações encontradas. Quando é razoável, o auditor controla melhor os riscos, né, ele consegue realizar procedimentos que dão uma segurada nos riscos daquelas informações estarem boas ou não. E na limitada ele não consegue, o risco é muito alto. Então, como o risco é alto, mesmo que ele aumente, né, assim, os procedimentos que ele faz, ele não vai conseguir dizer exatamente, ter uma conclusão, assim, grande, né, em relação ao que ele está auditando, uma conclusão mais correta, daí ela vai ser limitada, a asseguração dele. Nossa, que definição boa e didática, Beatriz, adorei. Você foi no ponto, achei bem claro. Então é isso, pessoal, na asseguração razoável, o auditor, ele consegue reduzir o risco do trabalho a um nível aceitavelmente baixo. E como ele consegue reduzir a um nível aceitavelmente baixo? Ele consegue emitir, ao final, uma opinião positiva. Ele consegue falar assim, ó, eu posso dizer com asseguração razoável que a demonstração contábil não tem distorção relevante. Então, como ele consegue reduzir o risco, né, a um nível aceitavelmente baixo, ele consegue emitir uma opinião positiva. Ó, essa demonstração contábil, eu posso dizer com asseguração razoável que ela não contém distorção relevante, né? Já na asseguração limitada, o auditor, ele reduz o risco do trabalho a um nível que seja aceitável, porque se ele não conseguir reduzir de jeito nenhum, é inútil, né? É irrelevante. Ele vai conseguir reduzir a um nível, né, aceitável, mas não a um nível tão baixo quanto na asseguração razoável, né? Então, acaba que o risco que ele assume na asseguração limitada, ele é maior do que num trabalho de asseguração razoável. Com base nisso, ele não consegue emitir uma opinião positiva, ele vai emitir uma opinião negativa. Então, ele vai falar assim, ó, com base nos procedimentos que eu realizei, não veio a mim nenhum indicativo de que a informação contábil contém alguma distorção. Vocês veem a diferença da opinião ali na asseguração razoável e na limitada? Ô, Maria, né? Nessa parte de ambiental, né, dos relatórios
de ESG, aí o IFRS ele soltou 2 normas, né? A S1 e S2 para definir como é que vai ser os relatórios de sustentabilidade. E no caso, eles ficam valendo a partir de 2026, né? A partir de 1º de janeiro. E uma das coisas que vem determinando é que, como é que é? Vai ter adoção obrigatória por meio de asseguração razoável a partir de 2026. Então, por enquanto, vocês conseguem dar só asseguração limitada, João, em Isso. relação a esses relatórios ambientais. Então, a meta é que a partir de 2026 vocês consigam criar procedimentos você vai ter que consigam emitir reduzir junto com as risco, né? demonstrações financeiras, aí tem uma série de regrinhas lá que você vai ter que cumprir e tudo mais. Que Vai ter que ser bacana. auditado também. Aí vai Isso é ter uma que coisa ser que a gente estava auditado. apostando que ia vir na discursiva lá do BNDES, né? E não Os veio. contadores, mas não veio não. E- Não veio nem no objetivo. mas bacana, olha que interessante. Então, atualmente, a gente tem muito trabalho que a gente só consegue asseguração limitada. Você está dando um exemplo. Atualmente, nas condições atuais, vocês não conseguem fazer asseguração razoável ainda dos relatórios ambientais. Vocês vão conseguir isso, a meta é a partir de 2026, né? É exigência. Então tá, pessoal, qual que eu tava? Eu tava na 16, né? Então, isso é o trabalho de asseguração, né, pessoal? E aí, a gente tem pré-condições para esse trabalho de asseguração. Lembrando que trabalho de asseguração é um gênero que envolve asseguração razoável, cujo exemplo clássico é a auditoria, e asseguração limitada, né? Então tá. Isso aqui, pessoal, são as pré-condições para qualquer trabalho de asseguração, seja relevante ou seja limitada, né? Asseguração razoável ou limitada, tô doido. Então, as seguintes pré-condições para o trabalho de asseguração são relevantes para aceitação e continuidade. Então, a primeira pré-condição: as funções e as responsabilidades das partes apropriadas, ou seja, da parte responsável, do mensurador ou avaliador e contratante, são adequadas às circunstâncias. Então, a primeira pré-condição: todo mundo está cumprindo suas responsabilidades, né? E elas são apropriadas. B, a segunda pré-condição: o trabalho apresenta todas as seguintes características, ou seja, o objeto é apropriado. Então, a letra A estava certa. Os critérios que o auditor independente espera que sejam aplicados na elaboração da informação do objeto são apropriados às circunstâncias do trabalho. Então, isso torna a letra C certa. Então, pessoal, o auditor vai fazer uma auditoria nas demonstrações contábeis. Então, ele precisa saber, né, se a parte responsável produz a informação, se ela assume suas responsabilidades, ela precisa saber se o objeto lá é apropriado nas circunstâncias, ela precisa saber se o critério, né, aplicado é apropriado. Então, por exemplo, se as informações contábeis da entidade, elas estão utilizando ali como critério a Lei 6.404, a norma de contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade, né? Além disso, pessoal, tem que ter outras características do critério, né, como pré-condição para aceitação. Os critérios que o auditor independente espera que sejam aplicados na informação têm que estar disponíveis para os usuários previstos. Então, isso é uma pré-condição. Os critérios, eles têm que ser do conhecimento, têm que estar disponíveis para os usuários previstos. Então, isso tornou a nossa letra B errada, porque a letra B falava que era sigiloso, né? Outra coisa, pessoal, o auditor independente espera ser capaz de obter evidência necessária para fundamentar essa conclusão. Então, quando ele começa um trabalho, ele né, antes dele aceitar, ele fala, eu espero que eu vou conseguir evidência. Se antes de aceitar, ele já vê que está sendo imposto limitação, acesso à informação da entidade, de repente ele nem aceita, né? E essa daqui, a conclusão do auditor independente na forma apropriada, tanto para o trabalho de asseguração razoável, quanto para o trabalho de asseguração limitada, será incluída no relatório. Certo, gente? Isso aqui é bem intuitivo, né? Essas pré-condições.